Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando esta gravação para que ela seja exibida no meu canal, com o programa Verdade que Liberta. Temos como objetivo anunciar a palavra de Deus do modo que ela está escrita, porque acreditamos que a palavra de Deus é para a salvação da humanidade. Então, neste primeiro momento, eu quero ler um trecho da palavra de Deus para dar início no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e diante. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós, bens, que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, esta é a mensagem, esse trecho da palavra de Deus importante para nós meditar nesta palavra. E eu agradeço por esta oportunidade, através das redes sociais aqui, de poder levar esta palavra, porque Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus falou. Então, nós temos esta missão de levar esta palavra, anunciar, para que outras pessoas saibam que existe um Deus Salvador, que existe um Deus
que está com a mão estendida para salvar, e, e esse foi o propósito de Jesus ter vindo a este mundo, ter morrido na cruz, ter ressuscitado. Tudo tinha um propósito, e o propósito que ele tinha era salvar. Ele mesmo disse: eu não vim destruir os homens, mas vim salvá-los. Em outra palavra, Jesus fala que ele veio salvar, e ele está com a mão estendida. Se você quiser hoje mesmo, pegar nas mãos de Jesus, aceitar, receber ele como Salvador e se aprofundar nesta palavra para saber a vontade de Deus, ele tem uma grande salvação para a tua vida. Então aqui Jesus começa neste versículo dizendo, aos judeus que criam nele, que se eles permanecessem na sua palavra, então eles verdadeiramente seriam discípulos, e conhecerias a verdade e ela libertará. Agora vemos esta mensagem, esta verdade. O que é a verdade? Hoje o mundo tem muitas crenças, muitas religiões, muitos, como muitos dizem, muitos caminhos que muitos seguem, tem muitas diversidade de caminho, de crenças, mas aqui a fala sobre a verdade. Jesus traz a verdade. Então Jesus não trouxe uma religião, ele não trouxe mais uma crença, ele trouxe a verdade. Ele trouxe a verdade. E diz que quem conhece a verdade, esta verdade liberta. Então, o que é a verdade? Então, aqui mais adiante, Jesus fala que aquele que crê na sua palavra, a pessoa, aqui no versículo anterior, que se eles permanecessem na sua palavra, então eles seriam discípulos de Jesus. Então a verdade é a palavra de Deus, é aquilo que Deus trouxe, a sua lei que ele trouxe para o homem, está na sua palavra, está na sua palavra. Então aqui Jesus quer trazer esta verdade para libertar o homem do quê? Da mentira. O que significa diferente da verdade? É a mentira. Então aqui mais adiante, como nós vemos na palavra de Deus, Jesus falava para eles, que eles estavam resistindo à palavra de Jesus. Jesus fala: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, aqui mais adiante na palavra, ele diz que ele profere a mentira porque fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo, diz a palavra, que é pai da mentira. Então, ele tem uma grande habilidade em enganar, enganar as nações, os povos. Mas como que o diabo vai enganar? Ele vai enganar, então, dizendo que esta palavra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não é verdade, que é um livro que aceita tudo, como nós sabemos que esta palavra foi inspirada, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa palavra ela vem direto de Deus. Ele inspirou homens a escrever, homens que doaram a sua vida em prol do Evangelho, muitos morreram, muitos foram sacrificados para não negar esta missão que Jesus lhes entregou, de evangelizar, de anunciar o Evangelho para a salvação das almas. Então, você que está me ouvindo, creia em Jesus. Ele veio libertar aqui, se eu, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dá o teu coração para Jesus, entrega a tua vida para Ele, e Ele vai te libertar e vai te mostrar a verdade. O Espírito Santo vai te mostrar através da palavra de Deus a verdade que você tem que seguir. Jesus mesmo, em outra palavra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está em Jesus. Ele não é mais uma religião, ele é aquele que foi enviado, que diz a palavra de Deus, que Deus enviou ao mundo, porque amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
né? Então, Deus, pelo seu imenso amor, amou o mundo e enviou Jesus, né, para a salvação da humanidade, porque todos estavam perdidos, todos estávamos condenados pelos nossos pecados, né? Porque aqui mesmo disse, né, Jesus fala que eles falavam ah, que eles, aqui como diz a palavra aqui, que eles diziam assim, ó, que eles nunca serviram a ninguém, né? Nunca serviram a ninguém. Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, eles achavam que não estavam seguindo, servindo a ninguém, mas eles estavam sendo servos do pecado, né? Estavam dominados pelo pecado e precisavam ser libertos, porque diz a palavra de Deus que o pecado gera morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, você deve ser liberto do pecado, e o único que tem esse poder, né, de perdoar os pecados é Jesus. É o único, né? O único que tem esse poder, que ele foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, como diz a palavra, e ele tem esse poder de perdoar os teus pecados, né? Então, receba Jesus, né? Este programa tem por intuito estudar a palavra de Deus, né? Mostrar na palavra de Deus ensinamentos de Jesus. Não estamos aqui para querer nos beneficiar de algo, não. O único objetivo é anunciar esta palavra para a salvação, para que você tome conhecimento dessa verdade, né? Talvez você não consiga de si próprio buscar, tomar conhecimento, mas você pode estar aqui assistindo, né, esse vídeo, essa pregação, então você, nesse momento, pode estar sendo incentivado a também estudar a palavra de Deus, a buscar o conhecimento, né? E o Espírito Santo vai estar contigo para te ajudar, né? Para te abrir o entendimento e entender esta palavra aqui, né, que está sendo falada, né? Então, eu quero lhe dizer, né, que Jesus te ama e ele quer te mostrar o caminho da salvação. Diz a palavra em outro momento que ao homem tem caminhos que parecem direito, mas seu final são caminhos de morte. Parece direito algum caminho que você está seguindo, né? Mas se não estiver dentro desta palavra, né? Não estiver dentro desta palavra, então são caminhos de morte, né? E logo ali a pessoa vai se deparar com essa situação de estar à beira da morte, né? E você vai precisar de Jesus para a salvação da tua alma, né? Então, nesse primeiro momento, né, essa meditação dessa palavra, nesse primeiro momento, deste programa Verdade que Liberta, que é esse programa que tem esse objetivo de mostrar a verdade da palavra de Deus para libertar as pessoas do engano, da mentira, né? Não caia na mentira que está sendo muitas vezes pregada, anunciada neste mundo, através dos ídolos, através de outros nomes que não têm poder para salvar ninguém. Só Jesus tem esse poder, né? Somente Ele. Né? Aqui a gente leu, você acompanhou, né, esses versículos, a leitura aqui da palavra, e saiba que somente Jesus tem esse poder para perdoar os teus pecados e para salvar a tua alma. Então, esta mensagem que eu queria trazer neste primeiro momento, né, estaremos lendo, né, outros, no decorrer, né, do tempo, aí, outras mensagens da palavra de Deus, mas saiba, né, que a Bíblia é um livro inspirado, né, inspirado. Até podemos ler aqui, ó, se você analisar aqui em Timóteo, ela fala sobre isso que eu estou falando. Aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo
16, aqui quando Paulo escreve a Timóteo, a carta a Timóteo, e ele fala aqui no capítulo 3, versículo 16, 17, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a escritura divinamente inspirada, ela foi inspirada. Homens escreveram inspirados, divinamente, isto é, através do Espírito Santo. Escreveram inspirados, e esta palavra tem poder, então, e é proveitosa, então, para ensinar, redarguir, corrigir e instruir com justiça. Em outra palavra, diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, Ele ama os homens, Ele quer corrigir a humanidade para seguir a verdade da sua palavra. E outra passagem bíblica que fala em Atos, capítulo 4, vamos aqui ler, já vou encerrar essa mensagem, que tinha os cristãos de Bereia, que eles também examinavam as escrituras, para ter a certeza, que aquilo que estava sendo pregado, falado, vinha de Deus. Vamos ver aqui. Acho que é no capítulo... Aqui no capítulo 17, achei a palavra no capítulo 17 de Atos, que Paulo estava em Tessalônica e em Bereia. E aqui então, ele está aqui, essa mensagem. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não pouco varões. Então, irmãos, ouvintes, ou que estão assistindo esse vídeo, o que fala aqui que eles examinavam, as pregações que eram feitas, eles examinavam nas Escrituras para ver se estava de acordo, com as Escrituras. E aí então eles creram porque realmente confirmaram nas Escrituras Sagradas que aquelas pregações estavam de acordo. Então esta mensagem que a gente quer trazer através do programa Verdade que Liberta, que é que a palavra de Deus é a verdade. E se você quer examinar para ver o que a gente está falando, está na Bíblia, você pode examinar. Assim como os cristãos de Bereia foram chamados nobres por causa disso. E você pode ser um nobre examinando as Escrituras e vendo que aquilo que a gente quer trazer da mensagem, da palavra, está realmente na palavra de Deus. Então, esta mensagem que quero trazer hoje nesse vídeo
e que o Senhor abençoe a todos, né? Logo estaremos com mais vídeo para trazer mais da palavra de Deus, muitas coisas que às vezes não são faladas, mas que estão na palavra, e a Bíblia diz que nós não devemos omitir nada, né, da palavra, nem tirar alguma coisa, nem acrescentar nada a ela, né, porque ela está em um bom tamanho para a salvação do homem. Né? O que a gente deve fazer é anunciar, né, anunciar ela para que as pessoas saibam da verdade. Né? A verdade é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, não é uma religião, não é uma crença, mas é Jesus Cristo, né? Através da sua palavra, dos seus ensinamentos, que pode te dar a vida eterna. Então, eu quero agradecer, né, você que até agora esteve, né, ouvindo esta mensagem ou assistindo essa mensagem, e peço que você se inscreva no canal, né, para que possamos até mesmo fazer vídeos ao vivo, né, somente com 50 inscritos que podemos fazer vídeos ao vivo com a pregação, com o estudo da palavra. Então, que o Senhor abençoe a todos, se inscrevam no canal e deixo, né, essa mensagem, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.